No Arte Nostálgica de hoje, eu vou recriar esse cenário aqui de Harry Potter, quem lembra? Bom, depois de fazer essa estrutura de papelão, eu comecei cobrindo ela. Nessa parte de baixo, eu usei embalagens de ovos para simular as pedras, colei essas tirinhas de EVA em algumas partes para dar acabamento, e pro telhado eu recortei tirinhas de rolinho de papel. Bom, e se você tiver alguma sugestão de tema pro próximo episódio do Arte Nostálgica, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho pegando sugestões de vocês. Depois de passar algumas horas colando tirinhas no telhado, esse foi o resultado da base. Eu adicionei a chaminé também, que tava faltando, e comecei o processo de pintura. Primeiro eu passei esse tom de cinza bem escuro em toda a casinha, cobrindo todos os cantinhos. Depois eu vim com um pincel sujo de marrom, passando em algumas partes para criar umas manchas. Pintei também algumas pedrinhas aleatórias nessa parte de baixo. E por fim, destaquei as texturas usando o pincel sujo com um tom de cinza bem claro. Depois dessa parte pronta, eu vim adicionando as portas e janelas. As portas eu pensei que o celular tava gravando, mas infelizmente não tava, só tava ligado na câmera. E as janelas eu usei EVA para fazer a moldura e linha de bordado para fazer essas grades. Para finalizar, eu adicionei as luzinhas na casa e essas lanternas que tem na parte da frente. E passei o pincel sujo de verde para criar esse efeito de música. Depois, acabando a pronta, eu fui fazer essa base. Eu tentei reproduzir esse trecho da montanha onde ela fica. E dessa vez foi um pouquinho mais difícil porque eu acabei errando as cores no início. E aí eu tentei corrigir usando esse borrifador e um pouquinho de corante escuro diluído. E até que ficou legal. Depois da base pronta, eu vim colando a casinha no lugar. Adicionei também as escadas que faltavam e o restante dos objetos que compõem essa parte de fora do cenário. Depois de cada pecinha colada no seu lugar, fique agora com o resultado. Me conta aí o que você achou. Esse foi o primeiro cenário de Harry Potter que eu recriei, então eu quero muito recriar outro que vocês pedem bastante. Então é isso, já segue aí pra não perder. No Arte Nostálgica de hoje, eu vou recriar um cenário desse filme aqui, quem lembra? Bom, comecei fazendo várias mini cadeiras usando pedacinhos de palito de madeira. E essa última, que é uma poltrona, foi a parte mais difícil do projeto. Comecei fazendo a estrutura dela usando massa de biscuit. E até aí tudo bem, eu ia cobrir com essa graminha que eu uso nas maquetes, só que rosa. Mas quando eu passei a cola e comecei a cobrir, eu já percebi que não tinha ficado muito legal. Então eu removi toda a cobertura, aumentei também um pouquinho do tamanho da cadeira. E aí repeti o mesmo processo, só que dessa vez com a grama mais fininha ainda. E valeu a pena todo o esforço porque ficou bem melhor. Depois disso eu pintei as cadeirinhas. E se você tem alguma sugestão de tema pro próximo episódio, deixa aqui nos comentários. Depois das cadeiras prontas, eu fiz a mesa, usei EVA pra simular o tecido. E pra ela não ficar no chão, eu fiz essa base, que é um livro. E eu resolvi usar o azul na capa pra fazer uma referência ao vestido da Alice. E depois das cadeiras aparecerem magicamente no lugar, eu dei acabamento na base usando essa graminha. E fui fazer os mini objetos de cima da mesa. Fiz os mini bules coloridos, as xícaras e até mesmo os biscoitinhos pra fazer uma referência a uma cena do filme. Pra representar o chapeleiro, eu fiz o chapéu dele, coloquei na mesa e também o relógio do coelho. Bom, e depois da mesa pronta, eu colei ela nessa base com bastante verde e esse chão rosa. Adicionei as árvores e também fiz alguns outros personagens que aparecem naquela cena que ela tá andando pela floresta. E eu não consegui fazer todos porque eram muito difíceis alguns. E eu acho que não caberiam todos também no cenário, ia ficar muita informação. Bom, depois de colar todos eles no lugar e dar os últimos acabamentos, fique agora com o resultado. Me conta aí o que você achou. E me conta também se você lembra desse filme. Ele tem algumas outras versões além da clássica. Eu achei bem legal, né, essa ideia dos bichinhos participarem da cena junto com as flores. Eu acho que deu todo um toque a mais. E é isso, até o próximo episódio do Arte Nostálgica. Já segue aí pra não perder. No Arte Nostálgica de hoje, eu vou recriar um cenário desse desenho aqui, quem lembra? Bom, e como sempre, eu começo fazendo a estrutura de papelão da casinha. Mas dessa vez eu fiz um pouquinho diferente e já comecei colando os vidros das janelas, que são pedacinhos de acetato com fita crepe. Depois dessa parte pronta, eu já vim cobrindo a casinha com a textura de madeira, que normalmente eu faço no EVA. E se você tem alguma sugestão de tema pro Arte Nostálgica, já comenta aqui embaixo. Depois de cobrir ela toda, eu colei o telhado e fui pro processo de pintura. Primeiro eu passei esse tom de marrom pra realçar a textura de madeira que eu tinha feito, e depois vim passando alguns tons terrosos pra remeter à pintura da casa que tem no desenho. Pintura feita, eu vim colando esses acabamentos de madeira que tem nas janelas e também as grades delas que eu fiz usando arame de artesanato. Eu pintei eles de marrom, normalmente eles vêm verdinhos, e depois fui recortando e colando no lugar. Pra finalizar a casinha, eu fiz a porta usando o EVA e o mesmo acetato que eu usei nas janelas. Colei no lugar usando cola instantânea. Adicionei também essa parte da varanda, que foi basicamente o mesmo processo da casinha, tanto a estrutura quanto a pintura. E por fim, adicionei a chaminé que eu fiz usando massa de biscuit e arame. Além da casa, não poderia faltar esse objeto clássico do cenário, que é o carro do Eustácio, que inclusive ficou bem legal. E o catavento, eu acho que é assim que se chama, que eu fiz usando esse arame mais fininho pra ficar mais fiel ao desenho. Depois de tudo pronto, é hora de dar forma ao cenário e colar cada peça no seu lugar. Eu fiz essa base de areia com alguns matinhos secos. E depois de dar os últimos acabamentos, fiquei agora com o resultado. Me conta aí o que você achou e se você lembrava desse. Eu tentei reproduzir até o céu da referência desse. E até que ficou bem legal. Ah, e já segue aí pra não perder os próximos episódios, hein? No Arte Nostálgica de hoje, eu vou recriar o cenário desse jogo aqui, quem lembra? Comecei cobrindo essa base de papelão com EVA branco. As partes que eu tirei eu pintei de roxo pra fazer as janelas e coloquei um pedacinho de acetato pra dar brilho. E finalizei com essas tirinhas pra dar acabamento. Pra cobertura da parte de cima eu usei massa de biscuit. Eu fui modelando esse formato meio que escorrendo. Depois de seco eu tirei, pintei de rosa e passei verniz pra dar brilho. Pros doces dessa parte de cima eu modelei no biscuit e passei glitter branco pra parecerem jujubas. Falei também essa tubulação do lado e as duas chaminés. O restante das casinhas foi basicamente
praticamente o mesmo processo, só muda o formato e a cor. Eu jogava bastante esse jogo quando a internet do computador caía, e o meu favorito era de ficar montando os bolos. Me conta aí qual era o de vocês também. Bom, depois de finalizar esses olhos que eu fiz usando massa de biscuit, eu fixei eles no lugar, pintei essa plaquinha que também tem os olhinhos. Depois a segunda casa pronta, foi hora de fazer a terceira, que se eu não me engano é uma escola, e ela foi a mais simples de todas. O mais difícil foi modelar esse sino de biscuit. Pra finalizar, eu usei espuma expansiva pra fazer uma base. Depois o processo de pintura eu cobri com a graminha que eu já ensinei aqui pra vocês. Olha que linda que ela ficou. E aí vem a parte mais legal do projeto, que é colocar as casinhas no lugar e dar os acabamentos. Nesse eu adicionei algumas graminhas que tinha no desenho e improvisei esse caminhãozinho. Bom, e esse foi o resultado. Me conta aí o que você achou e se você lembra desse jogo. E se você tiver alguma sugestão de tema pro próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. No episódio de hoje, de arte nostálgica, eu vou recriar o bar do Moe dos Simpsons. Bom, como de costume, eu comecei fazendo essa base de papelão. Cobri todas as peças das paredes usando o EVA. Depois montei de novo a estrutura e aí foi só pintar. Eu comecei passando esse tom de bege em todas as paredes. Na verdade, o tom tava errado, eu tive que passar um tom mais claro por cima pra corrigir. E a parte do telhado eu passei um tom de cinza. Depois eu recortei várias tirinhas de EVA de mais ou menos meio centímetro. Pintei todas de roxo e depois de seco fui colando no lugar. Primeiro eu fiz toda essa parte de cima pra dar acabamento. E depois eu fiz essa parte da frente que tem esse detalhe com vários pedacinhos colados juntos. Depois dessa parte pronta, eu fui fazer a porta. Comecei a abrir nesse espaço que tem tipo um visor. Depois pintei usando um tom de vermelho. Colei essa peça no lugar, fiz também a maçaneta. E por fim, foi só colar no lugar. Dessa vez eu fui um pouquinho mais esperto e imprimi o formato do vidro da janela, porque senão eu ia ficar um tempão fazendo esse desenho. E aí foi só recortar o formato da janela, colar atrás no acetato que já tava pronto. Muito mais rápido, gente. Bom, pra finalizar, eu fiz essa placa da parte da frente e os últimos acabamentos. E esse é o resultado. Me conta aí o que você achou. E se você tiver alguma sugestão de tema pro próximo episódio, deixa aqui nos comentários. No episódio de hoje, de arte nostálgica, eu vou recriar a casa do Bob Esponja. Eu comecei lavando a garrafa, recortei essa parte que eu vou usar e lixei pra cola aderir melhor. Depois eu recortei vários losangos de EVA branco e cobri toda a garrafa usando eles. A casa do Bob foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no perfil. Eu decidi recriar pra ver como que tá minha evolução depois desses 2 anos. Bom, depois de cobrir toda a garrafa, eu comecei pintando com esse amarelo de base e depois vim com laranja por cima, criando esse efeito aí da pintura que vocês estão vendo no vídeo. Para as folhas eu recortei o formato no EVA verde e depois vim com amarelo pra dar esse acabamento nas pontas. Depois a tinta seca foi só colar tudo no lugar. Para fazer a base, primeiro eu passei uma camada generosa de cola branca, despejei areia em cima, deixei secando de um dia pro outro e depois fiz o processo de pintura. Em seguida eu fixei a casa na base e fui fazer as janelas e a porta. Eu usei EVA para fazer os formatos base e biscuit para fazer os detalhes, como esse da porta e os parafusos. Pintei tudo criando esse efeito metálico e fui colando cada peça no seu lugar usando a cola instantânea. Colei também essas plantinhas que tem em volta da casa, eu fiz elas usando biscuit e modelei o Bob Esponja mais uma vez. A ideia foi fazer ele mais ou menos tentando capturar uma água viva. Não ficou perfeito, mas até que eu gostei bastante do resultado. Depois de tudo pronto, eu colei no lugar. Essa aqui é a versão mais antiga do primeiro vídeo, e esse é o resultado da versão mais nova que eu acabei de fazer. Me conta aí o que você achou. No episódio de hoje, de arte nostálgica, eu vou recriar a Vila do Chaves. Bom, e como de costume, primeiro eu fiz a estrutura usando papelão, depois eu cobri tudo com EVA branco para facilitar na hora da pintura, montei de novo e pintei as paredes. Também fiz o efeito de envelhecido. Para as portas e janelas eu usei papel Paraná, eu fui montando toda a estruturinha e depois eu pintei usando tinta acrílica. Depois de seco eu colei todas as portas e janelas no lugar, fiz também a escada, que inclusive foi bem difícil, colei todas as paredes e fui fazer o chão. E se você tem alguma sugestão de tema pro próximo arte nostálgica, deixa aí nos comentários. Depois do chão pronto, eu uni com as paredes e também fiz um telhado usando papelão. Também fiz os objetos que compõem o cenário, os caixotes, as plantinhas e os cilindros. E também o barril do Chaves que eu fiz modelando em biscuit. Para finalizar, eu colei todos os objetos no lugar. E esse é o resultado. Me conta aí o que você achou. No Arte Nostálgica de hoje, eu vou recriar a casa do Mestre Kami de Dragon Ball. Eu comecei fazendo a base usando papelão e EVA, depois montei, pintei de rosa e fiz as janelas e a porta usando pedacinhos de palito de picolé para a estrutura e acetato para fazer o efeito do vidro. Se você tem alguma sugestão de tema pro próximo Arte Nostálgica, deixa aí nos comentários. Pro telhado, primeiro eu fiz uma base usando papel Paraná e depois fui cobrindo com tirinhas de papelão, aquela partezinha enrolada que tem dentro. Pintei com tom de vermelho terroso e depois fixei na casinha. Também fiz essa outra parte e pintei o letreiro da casa. Bom, depois da casinha pronta, eu fui fazer uma base, cobri a estrutura de papel alumínio com biscuit, deixei secar e depois pintei com os tons e cobri essa parte com graminha.
Pra água, primeiro eu pintei um degradê de azul e depois cobri com cola quente pra fazer o efeito. E pra finalizar, eu colei alguns coqueiros e essa parte da varandinha da frente. Bom, e esse é o resultado, me conta aí o que você achou. Hoje eu vou recriar um cenário bem nostálgico pra mim, que é do desenho Madeline. Ele passava na TV Futura e eu não perdia um episódio. Eu comecei recortando os formatos no papelão e depois cobri com EVA pra facilitar a pintura. Dessa vez eu usei linha pra fazer a janela porque era muito pequenininha. Se você também tem algum desenho ou cenário de filme que marcou a sua infância, deixa aí nos comentários que quem sabe eu não posso reproduzir nos próximos vídeos. Pro telhado eu usei aquela técnica de sobreposição que eu já ensinei aqui pra vocês e eu usei EVA dessa vez. Como eu não tava gostando muito do resultado, eu decidi pintar uns tijolinhos, fazer como se fosse uma textura, e eu acho que ficou bem mais legal assim. Mas é isso, tem que confiar no processo, que no final dá tudo certo. Pra chaminés eu usei EVA e palito de churrasco, e a parte mais difícil foi fazer esse portão. Hora de colar a videira, inclusive fala no desenho, né, que é uma antiga casa coberta por uma videira. E por último eu fiz esse jardim da parte da frente da casa. Bom, e esse é o resultado, me conta aí o que você achou. No Arte Nostálgica de hoje, eu vou recriar o pântano do Shrek. Bom, comecei fazendo a estrutura base da casa usando papel alumínio, papelão e isopor. Depois eu cobri toda essa estrutura com massa pluma, que é uma massa de biscuit um pouco mais leve. E aí, como é uma peça muito grande, não fica tão pesada assim. Com a ajuda da esteca, eu fiz a textura de madeira nessa parte do tronco. Adicionei as raízes que tem na parte da frente e fixei ela nessa base de EVA. Enquanto eu secava, eu cobri toda essa parte de baixo com areia de aquário para criar uma textura. E depois de seco, comecei o processo de pintura. Nessa parte do chão, eu primeiro passei um tom de bege escuro, depois vim com claro em cima. E no tronco foram vários tons de marrom para tentar chegar o mais próximo da referência. Também passei esse verde escuro pra ser uma base do musgo que vem por cima. Depois vim com a cola branca e vim despejando a graminha barra musgo por cima de onde tava a cola. Aí tem tutorial da graminha aqui no perfil. Enquanto secava, eu fazia essa parte da porta. E se você tem alguma sugestão de tema pro próximo episódio do Arte Nostálgica, já deixa aqui nos comentários. Eu tô sempre de olho e pegando as sugestões que vocês enviam. Depois de colar a porta no lugar, eu já vim cobrindo essa parte do lado com grama e fui fazer esses matinhos que ficou em volta da casa. Eu ainda não tinha feito essa peça por conta deles, porque eu não sabia como fazer e eu consegui finalmente. E o resultado ficou muito legal. Eu fiz ele nesse tom de verde mais escuro e depois vim passando o pincel com um tom mais claro por cima. Pra finalizar essa parte da base, eu pintei os lagos da parte do pântano e adicionei também plantinhas. Pra simular água, eu usei resina que acabou dando errado. Ficou toda manchada, mas até que combinou com a estética de pântano. Bom, e pra finalizar, não poderia faltar essa peça super importante, que é o banheiro. Eu fiz a base usando papelão e EVA e depois pintei com 2 tons de marrom. E adicionei também esses matinhos em cima. E depois de dar os últimos acabamentos, esse foi o resultado. Me conta aí o que você achou. E até o próximo episódio, já segue aí pra não perder.